Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. E aí, na crise, quando eu disse que eu não contei pra ninguém, eu me lembro que sola de sapato, eu estava voltando de Brasília, fazendo todas as regionais, porque ia ter Páscoa, até então, pra gente, Covid era China, né? Assim, não ia chegar aqui, ninguém, não tinha nenhum empresário, todos os meus amigos CEOs, não, gente, imagina que vai fechar, Brasil vai fechar a loja? Não vai fechar, vai ter alguma medida aqui e tal, mas não vai, as coisas começaram a piorar, e eu rodando regional. Desembarquei em Congonhas, nunca vou me esquecer, 9h15 da noite, tinha feito 8 lojas naquele dia, feito uma reunião com todos os meus franqueados de Centro-Oeste que foram para Brasília me encontrar. Minha diretora comercial me liga e fala, Renata, as lojas amanhã acordam fechadas. Eu falei, meu Deus. Faltavam 12 dias para Páscoa. A Páscoa é 40% da rentabilidade anual do franqueado e 30% do faturamento anual da nossa companhia. E ela acontece nos últimos 10 dias. Não é que a Páscoa, a gente tinha vendido 10% do portfólio, ainda tinha 90% do portfólio de Páscoa para vender. Falei, bom, gente, estamos num pivô rígido. Eu batizei a pandemia de pivô rígido. Pivô rígido é quando você está numa situação que você não fez nada para estar nela, né? Era a maior crise sanitária do mundo. E eu falei, não tem problema, Marici, fica tranquila. Eu tô indo pro escritório agora, 9h15, chamo o time. Eu tava com a Hartman House, que é uma consultoria que nos ajuda fazendo o plano de expansão, refinando o plano de expansão. Eu pivotei a Hartman House, falei, vocês vão cuidar do meu comitê de crise, a gente vai montar um plano agora à noite. Porque, antes de mais nada, os meus franqueados vão ser os primeiros a sentir de baixar a porta. Isso, para mim, até de uma forma mais simbólica, tinha um peso, né? Eu que sou do varejo, eu que sou varejista. Eu falei assim, imagina se eu entrar na loja, né? Eu que vivo de fluxo, de público, e chegar no dia seguinte eu tiver que fechar a loja com estoque de Páscoa Estocado, até. né? Eu falei, eu preciso me comunicar com esses meus franqueados. Então, sentamos lá no dia 18, dia 20, 2 dias depois. Eu já estava com um plano pronto, me pronunciando para a rede. Eu falei para eles o seguinte, essas aspas aqui. Eu falei, olha, gente, a gente está diante de um pivô rígido, a maior crise sanitária mundial que a gente já enfrentou, todo mundo com uma série de dúvidas, a gente vai ter que pilotar isso aqui hora a hora, não tem mais plano da semana, não tem plano do mês, a gente vai ter que ter muita flexibilidade e tal para conseguir tocar isso aqui. Eu só quero dizer para vocês de novo, entre muitas dúvidas e uma certeza que a crise vai passar. Com maiores ou menores extensões, a crise vai passar. E as relações continuam. Quando eu estiver na bifurcação, eu vou olhar para as relações. Eu vou cuidar das nossas relações. E eu peço para que vocês cuidem das relações que vocês têm com os clientes de vocês, com os shoppings de vocês, com todos os stakeholders que vocês se relacionam. Eu vou cuidar da nossa relação e vocês cuidem das relações que vocês construíram. Isso virou, né, uma força motriz. Eu nunca vi... Isso é cultura, Renata. Isso é cultura. Eu nunca vi a cultura falar tão forte das pessoas assim, estamos sendo cuidados, as pessoas estão sendo priorizadas, a crise vai passar, as relações ficam, a gente não vai fazer sprint, a gente vai fazer maratona. Nesse momento aqui, a gente vai escolher um e-commerce que não é contingência, a gente vai pensar em como a gente vai desenvolver algo que quando terminar a pandemia, isso fica como legado e fortalece o sistema como um todo. A gente foi com um plano de contramedidas para esses franqueados, né, de suporte, enfim, tudo que a gente podia fazer, tanto financeiro quanto suporte operacional. A gente vendeu 95% da nossa Páscoa no full price, com portas fechadas. Olha o que a cultura é mobilizadora. 95% de sell-through. Olha. Tínhamos vendido 10%. A gente vendeu 85% da Páscoa que estava no estoque sem nenhuma loja do Brasil aberta. Sem ter, né, um e-commerce omnichannel como a gente tem hoje. Incrível. Vendendo no WhatsApp, vendendo no iFood, vendendo no Rappi, trabalhando personal shopper. Enfim, a gente mobilizou, foi a força mobilizadora sem da cultura. Em 2020 com não a tinha, vontade, né? né? Com a vontade, com a cultura falando mais forte. E com esse compromisso, olha que legal, né? Conectando com o primeiro bloco aqui que a gente estava conversando. A gente tem uma responsabilidade de fazer parte do ritual da Páscoa do brasileiro. Então, claro que tinha um objetivo comercial, todo mundo precisava vender, os estoques estavam ali, a gente não podia, né, morrer com aquele estoque, mas eu via, e eu fui para as lojas, gente, assim, eu fiquei com os meus franqueados lá, realmente fazendo o negócio acontecer. E eles diziam assim, a dona Maria, o seu José, tá me ligando chorando que não vai ter ovo crocante na Páscoa dele. Eu preciso fazer esse ovo chegar na casa do seu José. Assim, são poucas as marcas que conseguem entrar nas famílias brasileiras com essa responsabilidade, né, de marcar o momento, de ser emblemático, de transformar a Páscoa. A Páscoa de muitas famílias brasileiras não teria sido a mesma se a gente não tivesse pensado em como fazer um esforço adicional para a Páscoa chegar. Então, tinha um objetivo comercial? Claro que tinha um objetivo comercial, mas eu senti na pele nesses 25 anos, para mim foi a minha maior emoção de ver como realmente o time de franquias, o meu time interno se mobilizou para fazer acontecer olhando para o consumidor final.
Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.